Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Salo Lima e eu tô aqui para tentar responder umas perguntas que eu mesmo não sei se eu vou saber responder. Eu vivo me perguntando: quem é o Rodrigo Salo Lima? O que é Pratique Movimento? Para onde vai a nossa escola Pratique Movimento? E como que eu cheguei até aqui? Então vamos começar. Esse podcast ele foi feito para os alunos da nossa escola, a Escola Pratique Movimento. Mas não só para eles, para todos os curiosos, entusiastas, para quem está a fim de se desenvolver, de pensar mais sobre o corpo, para quem chegou aqui de paraquedas. Isso não importa, para quem está interessado em movimento. E movimento é vida, vida é movimento. Essas duas palavras se confundem. Quando acaba o movimento, acaba a vida. Então, para a gente potencializar isso que já existe dentro de nós, é muito bom a gente pensar sobre isso, falar sobre isso e principalmente fazer algo com isso, ou seja, nos movimentarmos. E para começar a responder essas perguntas difíceis de quem sou eu, o que é a Escola Pratique Movimento, para onde a gente vai, provavelmente a gente tem que começar com o ator principal disso tudo, que sou eu, é a minha história. Então vou tentar resumir o irresumível, que é a minha vida, a minha infância, como eu cheguei até aqui. Eu sempre fui aquela criança muito ativa, que vivia pulando de um esporte para o outro. Eu fiz todos aqueles que o colégio deixava disponível, que o bairro que tinha por perto no bairro, e fui pulando. Todos mesmo, handball, basquete, atletismo, ginástica olímpica. Inclusive meus pais ficavam um pouquinho incomodados com isso. Poxa, cara, para em algum, por que você não foca em algum? E aí eu faço um parênteses. Pais, não façam isso com seus filhos. Deixem eles vivenciarem o máximo possível de experiências motoras. É isso que vai criar uma base, não só física, mas cognitiva, social, para o resto da vida. Então eu honro muito esse início da minha infância, que foi quando eu pulava de um esporte para o outro, conhecia outros professores, outras atividades, outros desafios, tinha outras vivências. Isso durou mais ou menos até os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu entrei na capoeira. E a capoeira foi algo que me fez parar por um tempo lá. Eu já refleti muito sobre isso e eu gosto de usar um termo que é nutrição de movimento. Eu arrisco dizer que a capoeira me fez parar porque ela me fornecia uma nutrição de movimento muito grande. É algo que a gente não consegue dizer é luta ou é dança, né? É luta e dança também. Ela é tudo isso. São duas pessoas que estão no meio de uma roda, então tem essa experiência social também. E a gente não sabe quem vê de fora se elas estão em colaboração, estão em oposição, e muitas vezes elas estão numa área cinzenta entre esses dois. É num espaço restrito, que tem ritmo envolvido, tem cultura envolvida, então é algo muito complexo, é bonito, e com certeza foi um dos motivos que me fez parar por lá. Além de que eu encontrei um bom professor, e encontrar um bom professor é algo primordial. Eu costumo dizer que quando a gente acha um bom professor, a gente quer aprender. A gente quer aprender com ele. A gente às vezes nem sabe direito o que ele vai ensinar. Mas às vezes aquela pessoa tem uma magia e você sente algo e fala, nossa, eu quero parar um pouco nesse lugar aqui, eu quero me desenvolver ao lado dessa pessoa. Minha jornada na capoeira durou mais ou menos uns 12 a 13 anos. Mas não foi só capoeira. Nesse intervalo, eu já comecei a me desenvolver na minha parte física. Com 15 anos eu entrei na academia tradicional. Para convencer meus pais naquela época que com 15 anos de idade já era uma idade ideal para a gente começar uma prática, um treinamento resistido de força, eu tive que começar a pesquisar sozinho e provar para eles. Então eu fui atrás de artigos, eu fui atrás de leituras mostrando, olha só, não quer dizer que a criança que faz um treinamento resistido com pesos vai atrapalhar o seu crescimento, muito pelo contrário, vai estimular. Então eu tive que ir atrás disso, para poder provar para eles que era algo positivo. E com certeza foi. Não só na academia, mas fora, em circuitos desses de bairro mesmo, nas esquinas, de barras e paralelas, eu sempre dei muito valor para isso. E ao longo desse caminho nunca parei de testar outras coisas, como andar de skate, futevôlei, foi um esporte que eu me dediquei por pelo menos uns 3, 4 anos, participando de campeonatos e tudo. Enfim, essa foi minha jornada no mundo esportivo, uma jornada que começou logo cedo e que com certeza absoluta não vai acabar. Quando eu me formei no colégio, tinha que escolher a faculdade.
e eu fui para educação física. Educação física para mim foi a escolha mais óbvia possível. Tive o apoio dos meus pais, então foi tudo certo. Na faculdade de educação física, eu vivenciei a universidade de educação física mesmo. Eu não só passei por lá, esperei 4 anos para receber meu diploma e fui embora. Eu realmente estava lá, eu passava o dia lá, eu participei de projetos, eu fui voluntário, eu entrava no laboratório. Eu realmente me descobri ali. Eu não fui uma criança que gostava de estudar no colégio, que me dei muito bem no colégio, que me inseri naquele ambiente. Um ambiente que, ao invés de avaliar, analisar e desenvolver as inteligências múltiplas, escolhe certos tipos de inteligência e deixa as pessoas que estão ali presas àquelas inteligências. Graças a Deus eu tenho na minha casa uma grande professora, que é minha mãe, que sempre foi professora, e ela mesma me dizia isso. Ela, filho, o colégio analisa alguns tipos de inteligência e você tem outros tipos de inteligência que às vezes eles não estão analisando ali. Enfim, o colégio para mim foi algo muito importante pelo social, pelos esportes, por estar ali presente em um ambiente. Mas foi na faculdade, na universidade, que eu aprendi realmente a estudar, a ir para a biblioteca, a pesquisar, a perguntar. Com certeza, eu não fiz nenhuma pergunta no colégio. Eu lembro até hoje que quando eu pensava em fazer uma pergunta, meu coração disparava, eu não perguntava. Às vezes o cara do lado perguntava e era a mesma pergunta que a minha e eu falava, poxa, devia ter perguntado isso. Mas já na universidade não. Logo no primeiro semestre eu fui chamado para ser monitor porque era uma matéria difícil, bioquímica, uma matéria que costumava deixar as pessoas um pouquinho nervosas. E a professora, ao final do primeiro bimestre ali, falou, olha, só 2 pessoas ficaram acima da média, o Rodrigo e o fulano, e a partir de hoje vocês são monitores. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei, como eu vou ser monitor? Eu nunca fui essa pessoa no colégio. Só que ali eu percebi que eu estava gostando de estudar aquilo. Eu estava amando, eu estava fazendo aquilo por prazer. Era algo que eu realmente queria fazer. E fui vivenciando meus 4 anos. Formei. Quando eu estava formado, eu dava várias aulas. Eu dava aula de capoeira para criança, eu dava aula em academia, eu já estava inserido no contexto fitness. Eu era assistente do preparador físico de um time profissional de vôlei também, então eu estava inserido no esporte de alto rendimento. Mas algo aconteceu. Eu não vou botar a desculpa só aí, mas meu carro era uma picape, eu tinha meus equipamentos lá, eu dava muita aula na rua, roubaram meu carro. Roubaram meu carro com todos os meus investimentos ao longo de 4 anos em termos de equipamentos. Nessa época, morando em Brasília, capital do país, parece que existe uma força interna que faz a gente querer ir para o serviço público. E eu não lembro direito como eu tomei essa decisão, mas eu fui estudar para serviço público. Estudei 2, 3 anos, passei em 3, 4 concursos e deixei a minha profissão não de lado, mas deixei ela um pouquinho na reserva ali. Eu continuava fazendo no meu próprio corpo, sempre continuei sendo um praticante e dando aula para familiares, para amigos, mantendo 2 ou 3 alunos ali. E estava entrando nesse carrossel que continua girando, que é o serviço público. Não estou dizendo que seja algo ruim. Eu conheci muitas pessoas boas e felizes aí dentro, mas a minha missão eu sentia que não era ali. Até que um dia um amigo me mostrou um blog de um cara, um israelense chamado Ido Portal. IDO Portal. E eu olhei pela primeira vez, falei, legal, é interessante, ele mistura umas coisas. Logo na primeira vez que eu vi, não chamou tanto minha atenção. Mas eu comecei a ler o que ele estava escrevendo. E a leitura, a filosofia por trás começou a chamar minha atenção. E um parênteses aqui, eu não entendia tão bem inglês. Então lá no serviço público, nos meus tempos de ócio, eu falava, não, vou traduzir esse texto do blog dele. Então, além de estar aprendendo sobre movimento, com essa pessoa que eu vou falar um pouco mais, eu estava aprendendo inglês também, estava me forçando a aprender inglês, comecei a traduzir todos os textos desse blog. Até que surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos para fazer um curso. Vai ter um curso do portal Movement X em Miami. Eu vi a data, coincidia com minhas férias, falei, vou lá conhecer. Eu fui, sem saber direito o que eu iria encontrar, mas ao mesmo tempo muito empolgado. E foi um choque para mim.
por ter muita vivência física, não digo que eu sou talentoso, mas eu tive muitas vivências, eu estava conectado com o meu corpo. Nos lugares que eu ia, e cursos, workshops, eu costumava ser uma das pessoas com mais habilidades, que me dava bem na sala. Quando eu cheguei lá, tinham mais ou menos 40, 50 pessoas, e eu era uma das pessoas que passava por mais dificuldades. E aquilo para mim foi um choque. Caramba, Rodrigo, como você, que sempre gostou do corpo, que sempre estudou o corpo, que sempre viveu o seu corpo, não está conseguindo acompanhar essas pessoas que estão aqui. O que tem de especial nelas? O que tem de especial nessas pessoas que estão estudando movimentos sob essa perspectiva nova? Eu me apaixonei pelo modo como os professores nesses cursos comunicavam, pela mensagem que estava sendo passada. E assim que acabou, eles perguntaram: alguém tem alguma pergunta? A minha foi: quem quiser continuar a estudar com vocês nessa perspectiva, como fazer? Nós oferecemos online coaching, para se inscrever o e-mail é tal. Chegando em casa, lá em Miami mesmo, eu já mandei o e-mail, falei que queria começar, voltei para o Brasil, voltei para a minha rotina, comecei a fazer esse treinamento online. Era um treinamento muito demandante, exigia no mínimo 4 horas por dia, então eu tinha que jogar essas 4 horas de prática no meio de uma rotina de 8 horas dentro do serviço público, dentro do escritório com ar-condicionado, computador, que muitos aqui conhecem. Então eu fazia um pouco de manhã, eu fazia um pouco no almoço, eu fazia um pouco à noite e comecei a me desenvolver cada vez mais. Até que surgiu uma outra oportunidade. Já acompanhando todas as publicações do Ido Portal, meu professor, eu vi que haveria um curso na Austrália, seria uma imersão. E eu fui para lá, passar uma semana mesmo, comendo junto, café da manhã, almoço, jantar, treinando no mínimo 8 horas por dia, com palestras à noite, e conheci ele ao vivo pela primeira vez. Foi uma conexão muito boa, tanto com ele quanto com vários participantes que são meus amigos até hoje. E ao final dessa uma semana, eu aproveitei para tirar férias, eu teria mais 3 semanas na Austrália, eu ia passar um mês lá. E eu recebi um convite dele: você quer continuar conosco e ficar treinando esses dias aqui? Aí eu falei: lógico, eu nem titubeei. Então, essa minha imersão, que foi planejada para 7 dias, foram 30 dias direto de muito movimento, ao lado do cara que organizou as ideias dessa cultura do movimento, que é uma força que move a gente aqui na Pratique. Bom, voltei para o Brasil. Imagina o tamanho da minha cabeça, a confusão boa que estava rolando lá dentro. Eu ainda trabalhando no serviço público, mas depois dessa vivência de um mês ali. Continuei meu online coaching, comecei uma relação com o Ido Portal e acho que vale um pouco a pena falar sobre ele aqui. Não vou falar muito para não me estender, mas ele é um israelense que depois de... A gente tem uma história inclusive muito parecida. Depois de muitas vivências físicas, de artes marciais, a ginástica, treinamento resistido, ele começou a perceber que a paixão dele não era uma outra modalidade, mas sim o movimento e tudo que isso implica. E ele decidiu juntar isso tudo sob um guarda-chuva só. Não é questão de fazer isso ou aquilo, de esse ou aquele movimento, mas de praticar movimento e não alguns movimentos. Essa é uma frase muito potente que ele costuma dizer. Então, ele não criou nada novo no sentido de modalidades, de técnicas. Ele simplesmente criou uma perspectiva onde pôde aproximar, vamos dizer, por exemplo, um dançarino de dança contemporânea de um praticante de jiu-jitsu, dois esportistas de mundos aparentemente muito distantes, mas que para quem está de fora, às vezes para uma pessoa mais pura, uma criança, não vai ver a diferença. Na dança contemporânea você está rolando no chão sozinho, no Brazilian Jiu-Jitsu você está rolando no chão com outra pessoa, então tem muita coisa em comum e essas pessoas têm muito o que conversar. Então ele começou a juntar esses mundos e tentar achar os pontos em comum ali. Enfim, mantive essa relação com ele e ainda mantenho durante anos. Quando eu voltei da Austrália, quando eu estava lá, ele perguntou para mim: daqui a 2 meses a gente vai ter um encontro na Tailândia, chamado Movement Camp. Mais de 200 participantes ao redor do mundo vão se encontrar
para praticar movimento. É um grande workshop, é um grande acampamento, uma grande imersão. São 8 dias, se eu não me engano, em um sport resort, né? um resort que é planejado para a prática esportiva. E aí ele me falou um pouquinho sobre isso, me falou a data, você vai? Aí eu falei, não dá, eu não vou conseguir ir, financeiro para mim, tirar férias. Aí ele riu, falou, eu acho que você vai. Voltei pro Brasil, falei com minha esposa, a gente planejou nossas férias e fomos para Tailândia em abril de 2014 ou 2015, se eu não me engano. Essa experiência foi mais uma que fez meu cérebro dobrar de tamanho, porque você começa a conhecer pessoas do mundo inteiro que pensam, agem e sempre quiseram fazer algo como que você faz. Voltei para o Brasil. E nisso, a confusão no serviço público só aumentando. Além de estar trabalhando, além de estar treinando, praticando essas 4 horas por dia, eu não sei como, algum milagre, mas eu comecei a treinar outras pessoas também. Amigos, minha mãe foi uma das minhas primeiras alunas, minha esposa, amigos de amigos, e muitas delas falavam a mesma coisa para mim. Uma delas especificamente, a Carol, chegou e falou: isso que você está fazendo é muito potente, isso está mudando a minha vida, está mudando o modo como eu me relaciono com o meu corpo, mas faz muito mais sentido para mim se fosse em grupo. Porque você não pensa em dar aula em grupo, não? E isso começou a se repetir. Vários alunos plantando essa sementinha aí na minha cabeça. Para dar aula em grupo, dar aula em grupo. Então primeiro surgiu a necessidade. E começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a chamar 3, 4 pessoas, às vezes para ir lá para casa, para baixo do prédio, para um gramado, e falar, vamos treinar, vamos praticar junto. Comecei a fazer encontros outdoor, fiz os primeiros encontros. Até que eu percebi que não fazia mais sentido eu ter essa vida dupla. Eu estar dentro do serviço público e estar tentando seguir meu sonho, que era coisa que eu acreditava. E acredito ainda. Primeiro, eu consegui uma redução de horário lá, para ter mais tempo livre. E depois, eu decidi, eu vou abrir um espaço, eu vou abrir um lugar. Procurei parcerias, procurei sócios, mas muitas vezes ninguém entendia o que eu estava querendo, ou às vezes queriam mais se aproveitar da expertise técnica e entrar como investidor. Eu nunca entendi e até hoje não entendo nada sobre business, sobre negócio. Inclusive, para vocês que estão vendo esse podcast pelo YouTube, que tem imagens, eu estou no escritório da Pratique Movimento. Eu não sento aqui. Eu não sou isso, eu sou professor. Eu sou o professor, fundador, e é assim que eu me defino e é assim que eu gosto de ser. Então eu não tinha como começar um negócio, um business, eu não tinha essa expertise na época. Eu ia fazer uma parceria com 2 pessoas que eu não conhecia na época. No dia que eu acordei para assinar um contrato, meu pai me ligou e falou: filho, não vai lá não, eu estou aposentado, eu vejo que é isso que você gosta, eu vou ser seu sócio, vamos fazer uma parceria juntos. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Saímos em busca de um espaço para alugar e achamos aqui no bairro onde nós moramos um espaço que era uma antiga escola de balé. Então tudo encaixou perfeitamente, um chão bom de madeira, um espaço bom. Assim que a gente encontrou foi até emocionante, sabe? A gente já tinha visitado uns 5 ou 6 lugares e simplesmente não batia quando a gente entrou nesse lugar. Eu arrepiei e falei, é aqui que a gente vai montar. Alugamos, montamos a empresa, toda essa burocracia que chega a me dar arrepios, mas não um arrepio bom que eu acabei de mencionar, sim um arrepio ruim. E eu botei 2 barquinhos para andar ao mesmo tempo. Meu emprego regular, ali no serviço público, eu trabalhava num órgão muito legal, eu era especialista em financiamento de projetos de educação no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Depois eu fui para o INEP, um outro instituto também de estudos e pesquisas educacionais. Então, ou seja, querendo ou não, eu ainda estava inserido em ambientes educacionais. E não era algo ruim, era algo bom, eu gostava de ir lá. Mas eu amava o movimento. Botei esses 2 barquinhos para andar. Comecei a dar aulas de manhã, no horário do almoço, à noite. Sempre nessa vida dupla. Quando eu senti que o barquinho Pratique Movimento começou a ficar mais robusto, eu falei, eu preciso tomar coragem e preciso dar o salto. E para dar o salto, não tem como você ir aos poucos. Um salto é um salto. Tem um momento de incerteza. Você está no ar, que você não sabe o que vai acontecer.
e foi muito difícil. Não foi fácil. Não é algo que eu lembro e falo, nossa, pra mim foi a coisa mais tranquila de se fazer. Na minha cabeça, sim, era a coisa mais certa de se fazer. Mas as minhas células, os medos, as construções, os traumas, todos eles começavam a gritar. Você vai fazer isso mesmo? Você vai sair da sua segurança total, da sua segurança pro resto da vida? Só que as pessoas às vezes, e a minha própria cabeça, não entendia que essa segurança na verdade era uma prisão. Era aquele jargão, a famosa jaula de ouro. Era de ouro, mas era uma jaula. E eu estava ali. E decidi dar o salto. Pedi exoneração. Não pedi nem licença para poder tratar de assuntos particulares e voltar depois de um tempo. Pedi exoneração, pois eu não queria ter nem a chance de voltar para lá. Hoje em dia, eu não consigo imaginar minha vida lá dentro. Enfim, esse foi o início da pratiquinha. Hoje em dia, eu e os alunos aqui da Escola Pratique Movimento, que estamos em um outro local, vou contar para vocês como foi essa jornada, a gente fala com muito carinho da pratiquinha. Nós ficamos lá de 3 a 4 anos, num espaço de mais ou menos 40, 50 metros quadrados, até que 30 alunos no espaço desse, a gente chegou no melhor dos problemas, que é o espaço ficou pequeno para o tanto de gente querendo. E aí a gente decidiu dar um passo maior. A gente decidiu subir a primeira escola de movimento do mundo, do zero, do chão, construir um prédio, um centro, um clube, um espaço, um templo para mim, para a prática de movimento. E eu digo a primeira escola de movimento que foi construída do zero, porque algumas existem ao redor do mundo. A nossa, para vocês terem ideia, foi a segunda. A primeira foi em Israel, de um dos alunos do IDO. Depois fomos nós, depois teve uma em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos. E hoje em dia nós temos algumas. Mas a que foi construída mesmo, primeiramente, do zero, foi a nossa. Falo isso com muito orgulho, porque foi mais um grande passo. E hoje em dia a gente está gravando isso aqui nesse espaço. Bom, a Escola Pratique Movimento. O que é a Escola Pratique Movimento e o que a gente ensina aqui? O que é a tal prática de vida que a gente tenta ensinar aqui, e eu vou explicar para vocês por que eu digo tenta e não ensina. Eu digo tenta porque para mim a prática de vida, ensinar, viver, ter uma prática de vida é um verbo, é algo que está em construção. Isso me lembra a frase de Epíteto: a felicidade é um verbo. Você não chega na felicidade, você constrói a felicidade no dia a dia. E você ter uma prática de vida, para mim, é um verbo. O movimento, ele pode se tornar uma prática de vida. Não estou dizendo que é a única. Existem várias práticas de vida. E todos nós, seres humanos, podemos procurar as nossas. Pode ser fazendo artesanato, fazendo pão, trabalhando, sendo professor numa escola. Você pode fazendo triatlon. Você pode escolher a sua prática de vida. Existem alguns pré-requisitos para ser uma prática de vida, mas você pode construir a sua. Você constrói, é orgânico, é para você, é uma coisa individual. E eu acredito que o movimento se encaixa muito bem nesse conceito de prática de vida. É uma perspectiva ampla, complexa, que te traz longevidade, te traz sustentabilidade para o seu corpo, para que você continue usando ele de modo saudável até o final de sua vida. Ele te estimula a inserir hábitos saudáveis na sua vida. Então você escolher uma prática de vida que de quebra traz todos esses subprodutos e muito mais. Por exemplo, o social, a comunidade, estar em comunidade, estar junto de pessoas trilhando essa mesma caminhada com você. Eu costumo dizer que a trilha que cada um faz é solitária, mas a jornada como um todo é uma jornada coletiva. Se você está inserido em um ambiente, numa escola, numa comunidade, que você sabe que mais pessoas estão partilhando dos mesmos valores que você saber que essa jornada é coletiva, isso dá uma força muito grande. Então, para mim, a prática de vida é algo que é cultivado no dia a dia. E o movimento, ele pode servir como um microcosmos, um laboratório, para que a gente use lá fora o que a gente aprende aqui dentro. Porque não existe lá fora e aqui dentro. É tudo uma coisa só.
O Rodrigo que está aqui dando aula na escola Pratique o Movimento, ele é, ou pelo menos deveria ser, o mesmo Rodrigo que está fazendo compras no supermercado, que está conversando com o caixa desse supermercado com respeito, ouvindo, olhando no olho, que está em casa com suas obrigações, na família. Não estou dizendo que é fácil que eu faço isso. Eu tenho um monte de defeitos. Mas por estar inserido numa prática que constantemente está me fazendo olhar para quem eu sou, de que modo eu estou fazendo essa atividade, qual modo que você encarou aquele parceiro quando ele te deu aquele comando, como você fez esse movimento, como estava a sua mente antes de começar essa atividade. Você já estava partindo do pressuposto que ia fazer muita força ou você entrou nela relaxado, aberto para as possibilidades? Então, eu estar aqui todo dia, presente em uma atividade que me faz pensar sobre como eu vou pisar, caminhar, agir, reagir nesse mundo, é algo que é totalmente transferível para tudo que eu vou fazer fora daqui, desse espaço, dessa caixa. Costumo dizer para meus alunos isso, e eu digo para todos vocês que fazem qualquer tipo de atividade física. Não fiquem dependentes de um espaço físico. Ailton Krenak diz que a gente já mora numa caixa, a gente já dirige caixas ao longo do dia, e aí para a gente fazer nossa prática de vida, nossa prática física, ficar dependente de uma caixa também, não é algo que eu concorde. Então, eu sempre falo para eles, levem o movimento para fora dessa caixa aqui também, levem para os parques, para casa, construam um espaço no seu quarto para você praticar movimento. Isso, inclusive, é um dos grandes bons subprodutos que a pandemia trouxe. A pandemia é uma restrição, e tem um conceito de uma professora minha de dança chamada Shai Farhan, uma israelense, que ela diz assim, ela costuma passar pra gente algumas atividades e ela cria restrições. E ela fala, eu estou criando essas restrições para trazer liberdade. Então, por exemplo, a gente só vai se mover pelo chão, mas a gente não pode descolar a mão direita do chão, isso é uma restrição. Por passar rounds e rounds se movendo pelo chão com a mão direita no chão, você foi obrigado a achar novas possibilidades com seu corpo. Ou seja, essa restrição inicial, ela te trouxe liberdades. Por isso que eu disse, agora há pouco atrás, que o movimento é um laboratório, é uma prática, um microcosmos para a vida. Enfim, essa restrição que a pandemia trouxe, da gente estar num espaço confinado, de estar em casa, de ter que fazer algumas atividades online, trouxe algumas liberdades. Algumas liberdades no sentido de moldar a nossa própria casa, o ambiente que a gente vive. Então muitas pessoas se livraram de um sofá velho que não estava usando, doaram uma cama, afastaram os móveis, tiraram um tapete, compraram alguns equipamentos, um lugar para se pendurar, uma peça de tatame, um tapete, e fizeram um espaço na sua própria casa para se movimentar. Isso é lindo. Isso é um bom subproduto da pandemia. Um outro bom subproduto que ela trouxe é a autonomia. Porque quando a gente está indo sempre para as aulas, eu percebi isso muito com vocês, meus alunos que estão me escutando, e com certeza vocês que fazem alguma outra atividade talvez possam ter sentido isso na pele. Quando a gente está aqui com um professor na frente, é ótimo, é muito bom. Inclusive, eu sinto muita falta disso, por isso que eu vivo buscando professores, eu sou um eterno aluno. Tem uma professora aqui da Pratique Movimento que é minha aluna também, Ana Terra, que ela diz que escolheu ser professora só para usar como desculpa para continuar sendo aluna a vida inteira. E eu me conecto muito com isso que ela disse. E ser aluno exige que a gente tenha uma parte de heteronomia quando você está estudando diretamente com o professor ali, mas você precisa daquela parte da autonomia. E eu costumava dizer essa palavra de autonomia, às vezes até sem entender muito bem como que eu ia ensinar isso para os alunos. E a pandemia me fez perceber que não sou eu que vou ensinar eles a ter autonomia. Eles precisam dessa vontade, eles precisam ter algumas ferramentas no bolso, mas essa vontade, o tempo disponível, para desenvolver essa autonomia sozinhos. Então, essa palavra começou a pipocar dos alunos, falando, caramba, professor, nessa pandemia eu finalmente entendi aquela palavra que a gente escuta muito aqui, de desenvolver autonomia. Pela primeira vez, eu desenvolvi a minha autonomia de praticar sozinho, em casa, eu estou ensinando pessoas em casa. Enfim, muitas e muitas boas coisas aconteceram também no meio dessa confusão toda que o mundo se meteu. Mas e a escola Pratique Movimento?
no meio disso tudo? Quem é essa escola? Essa identidade, esse arquétipo que se criou? A Escola Pratique Movimento, para mim, acima de tudo, ela é uma página em branco. Ela é uma página em branco porque muita coisa pode ser escrita aqui. Isso é algo que eu costumo dizer para a minha equipe de professores. Gente, a Pratique, ela não é algo fixo, ela não chegou em lugar nenhum. A visão que eu tenho dela é algo totalmente modular, de uma outra consistência, não sólida, que pode desprender, fazer fusões, fazer amálgamas. E a gente não sabe o futuro, a gente pode escrever nossa própria história aqui. Então ela é uma página em branco, mas não quer dizer que ela não tenha uma introdução, que ela não tenha sonhos ali por trás dela. A Pratique Movimento surgiu para unir pessoas que sempre sentiram que precisavam de algo mais no corpo, que sempre sentiram que existe algo mais do que uma outra modalidade ou só os valores da estética ou da performance. Então eu costumo dizer que tem 3 tipos básicos, existem muito mais, mas eu vou botar numa caixinha, vou rotular, vou fazer algo que eu odeio que façam conosco, que é rotular. Vou falar sobre isso já já. Mas eu vou botar numa caixinha os tipos de público, de pessoas que vêm procurar a gente aqui. Talvez o principal. Pessoas que sempre gostaram de esportes, que sempre praticaram esportes na infância, na adolescência, e que no rio da vida foi te levando para outras direções, você foi focando mais no trabalho, às vezes filho, família, e você começou a negligenciar seu corpo. De repente, um pouquinho mais para frente, começou a perceber: preciso voltar para as atividades físicas, vou voltar a fazer o que eu gostava, vou voltar a jogar bola, a lutar, a dançar. E aí percebe que o corpo já não está mais tão responsivo. O corpo ele está se movendo em direção à degradação. O que a gente pode fazer é minimizar esses efeitos e dar uma qualidade de vida maior, mas todos os corpos estão se movendo nessa direção, não tem ninguém aqui ficando mais novo. E as pessoas percebem: estou negligenciando meu corpo, quero voltar, não tenho as ferramentas para voltar sozinho. E aí 2 coisas podem acontecer. Na verdade, 3 coisas. Você pode desistir. Isso não é mais para mim. Desistiu. Escolheu, fez a sua escolha, seguiu um caminho, vai pagar um preço. Todos os caminhos são escolhas e tem preços. Eu não estou aqui para dizer qual é o certo. Segundo caminho. Você percebe que não dá para fazer exatamente aquela atividade que você queria fazer, que você gostava, mas existe uma outra que talvez seja mais adaptada para você. E você vai migrando. Essa aqui é mais amigável, é um pouquinho menos agressiva para o meu corpo, mas daqui a 5 anos pode ser que você perceba que essa também não dá. Aí você vai para outra, aí você vai para outra. Até que você pode terminar simplesmente apenas caminhando. Não estou dizendo que caminhar é ruim. Caminhar é muito bom. É algo totalmente subestimado por nós, pela nossa sociedade. Eu faço isso. Mas o que acontece nesse segundo caso? Ao invés de você escolher sua prática, a sua prática escolhe você. Por causa das suas restrições, você começou a buscar atividades que essa eu ainda consigo fazer. Mas às vezes você poderia, se tivesse um suporte educacional, um processo por trás, escolher outra, que é o terceiro caminho, que é falar: eu vou procurar alternativas, e isso pode ser infinito, você pode ser um autodidata e buscar na internet. Hoje em dia toda a informação está lá. O difícil é achar boa informação, então falta de informação não é mais um problema na nossa sociedade. O problema é filtrar as boas informações. Você pode procurar um bom professor, você pode procurar um bom espaço, fazer cursos e se desenvolver. Então, o público, voltando no que a gente estava falando, o público, talvez até o que mais procura, são pessoas que sempre fizeram esportes, perceberam que estavam perdendo algumas qualidades físicas e decidiram voltar aqui para a Pratique Movimento. O segundo público que costuma procurar a gente, ele é bem peculiar e muito grande também. Gosto muito de trabalhar com todos, porque todos têm suas peculiaridades. São os sedentários, pessoas que sempre negligenciaram o corpo. E esses talvez comecem a pagar o preço um pouco antes daqueles que já fizeram pelo menos algum período de atividade em suas vidas.
E aí, às vezes, por recomendação médica ou por um baque que toma na vida, um problema de saúde, ou às vezes até um insight, uma sacada que chegou, eles percebem que precisam fazer alguma coisa. E vêm procurar a gente aqui. Ótimo. E aí eu digo um jargão de treinamento de força, que é: quanto menos treinado o indivíduo é, mais treinável ele é. O que isso quer dizer? Se você tem menos habilidades, a sua curva de evolução vai ser muito maior do que pessoas que sempre estiveram fazendo coisas, sempre estiveram trabalhando o corpo de uma ou outra maneira. Talvez a curva de evolução seja um pouquinho menos íngreme, um pouquinho menos para cima. Então é muito bom trabalhar também com essas pessoas. Não, eu vou dizer um jargão aqui, uma frase de efeito, eu vou falar uma frase de efeito do pessoal da sustentabilidade, do ambientalismo. A melhor época, eles costumam dizer isso em termos de árvore, mas eu vou dizer em termos de praticar movimento. Às vezes as pessoas me perguntam: mas eu estou muito velho, qual é a época ideal para começar? A melhor época para começar a praticar movimento era 20, 30 anos atrás. Mas a segunda melhor época é agora. Então é muito bom trabalhar com pessoas que tiveram esse insight, essa sacada, e é muito bom poder ajudar a contribuir na caminhada dessas pessoas. E o terceiro público que costuma procurar a gente são os entusiastas, as pessoas que, assim como eu, sempre estavam procurando um lugar, uma prática dessa, sem saber que ela existia. Pessoas que sempre gostaram de praticar diferentes atividades, que pulavam de uma atividade, de um esporte para o outro, e quando chegam aqui, os olhinhos brilham, o corpo arrepia e fala: era isso que eu estava procurando e não sabia. Nós temos valores e temos missão. Temos sim. Apesar de que, como eu costumo dizer, isso também é modular, também é um verbo. Também a gente pode, ao longo da jornada, adquirir conhecimento para ir moldando. Mas eu acho que a essência fica. A essência é que nós estamos aqui para ajudar as pessoas a se conectarem mais com seus corpos, a entenderem melhor os seus corpos, a manter uma qualidade de movimento melhor. Mas qualidade de movimento para qual movimento? Para todos os movimentos. De coisas difíceis, de malabarismo, se mover pelo chão, até descer uma escada, escovar um dente, fazer uma trilha. Qualidade é uma das palavras-chave. Não é o que a gente faz, quando a gente faz, por que a gente faz, é como que a gente faz. Então o como é uma das palavras-chave aqui. Além disso, uma das nossas missões é que essa comunidade que a gente está construindo aqui se autorregule com o tempo. Que as pessoas não fiquem dependentes só do grupo de professores, do corpo de professores da escola, mas que os próprios alunos comecem a ser atores e assumir papéis ativos aqui dentro. E quem sabe transformar essa escola numa universidade, né? Usando uma analogia aqui. Quando eu falo comunidade, às vezes as pessoas podem não entender, mas eu costumo dizer que a Pratique ela é um clube. Aqui a gente não se matricula para 1 ou 2 dias na semana ou 3. Você vira sócio de um clube. Você vem quantas vezes você quiser. Você passa o dia aqui se você quiser. Você vem para cá para trabalhar. Muitas pessoas vêm aqui para fazer coworking. Você vem para cá para ir direto para o trabalho ou voltando do trabalho, toma um banho, faz uma prática. Você vem para cá para tomar um sol. A gente tem um terraço aqui. Você vem para cá para conversar. Você vem para cá para se conectar. Você vem para cá para aprender, você vem para cá para meditar. Nós temos uma salinha só para isso, para a nossa prática interna. Tudo que é construído aqui é junto com os alunos. Nós temos plantas na parede, ornamentais, e foi uma aluna que é botânica, Maria Rosa, que falou: eu me ofereço para fazer o projeto aqui das plantas. Dentre várias outras coisas aqui. De repente eu chego aqui um dia e o meu pai está consertando o climatizador e um aluno está lá junto com ele. Às vezes um aluno vem com ideia, às vezes quando a gente está fazendo nosso brainstorming, nossa tempestade de ideias para o próximo ciclo, para os conteúdos dos nossos ciclos, os alunos vêm com ideias também. E aqui, já que eu falei sobre os ciclos, eu acho que vale um pouquinho a pena falar sobre eles. Como que a gente divide as aulas aqui. Não vou me estender porque o objetivo desse nosso episódio não é falar muito sobre a parte técnica, mas às vezes as pessoas olham de fora e podem pensar que nós estamos fazendo um apanhado de exercícios totalmente aleatórios. Não, nossa prática é diversa, mas uma prática diversa não quer dizer uma prática aleatória. Nós combinamos esses conteúdos
em uma sequência lógica que faz sentido. E de 6 em 6 semanas a gente embaralha eles. Algumas coisas continuam, outras saem. E assim a gente vai crescendo, vai engrossando a caixa de ferramentas de todos os alunos. Uma outra missão daqui da Escola Pratique Movimento, que é algo que eu venho refletindo principalmente nos últimos tempos. Inclusive, tudo que eu estou falando aqui, galera, provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos pode ser que mude. Vocês estão ouvindo agora a cabeça do Rodrigo Salo Lima, fundador da Escola Pratique Movimento, nesse exato momento, nessa mesma hora desse ano. Então, tudo pode mudar. A gente está aqui para se desenvolver. Inteligente é quem muda de ideias. Algo que eu venho refletindo muito nessas últimas semanas é que a Pratique Movimento, a nossa escola e essas sementinhas que a gente está plantando em Brasília, no Brasil, no mundo, vai servir para pavimentar a estrada, para facilitar o acesso no futuro de pessoas que querem praticar movimento, mas que não querem se empreender a algo que já existe, que querem brincar mais, dançar mais, improvisar mais, lutar mais. Pois hoje em dia, se eu estiver no parque fazendo meus movimentos, às vezes não é algo que vai ser absorvido, que o cérebro das pessoas vai olhar e vai absorver e vai se conectar com aquilo tão fácil. Talvez uma criança sim, 5, 6 anos de idade, as crianças se aproximam na hora, olham para mim, tentam me imitar meus alunos, os aulões que a gente faz aberto. Mas os adolescentes, os adultos, já começam a olhar com um pouco de estranheza. Porque a gente está brincando, a gente está jogando, a gente está inventando jogos também. De vez em quando eu vou estar me equilibrando em cima do corrimão, ou vou estar fazendo alguma brincadeirinha com a bola de tênis, ou um bastão, um cabo de vassoura, ou a gente vai estar se movimentando pelo chão. E pode ser que algumas pessoas julguem, olha os esquisitos no parque. E eu acho que, inclusive, do portal sempre falou isso, be the weirdo, seja o esquisito do parque. E eu acho que, por serem pessoas, um conjunto de boas pessoas, cultivando boas práticas, nós podemos inspirar os outros a serem esse esquisito. E talvez esse esquisito no futuro não seja mais tão esquisito. Talvez a gente ajude a pavimentar essa estrada, como eu falei, para os jovens do futuro estarem brincando mais, jogando mais. E digo mais ainda sobre isso. Talvez o modo como a cidade é construída comece a mudar. Talvez nos pontos de ônibus comece a ter lugar para as pessoas se pendurarem, agacharem. Eu tenho um projeto com 2 alunos aqui da Pratique Movimento, um que é design, o outro é arquiteto, da gente construir na pracinha aqui na frente um kit movimento. Não um kit malhação desses comuns que já existem, mas um kit um pouquinho mais aberto, mais modular, espalhar esses kits pela cidade. Abrir possibilidades, criar as condições. Eu acho que a palavra principal, a frase principal é criar as condições para que as pessoas se movimentem mais. Que é isso que a gente faz aqui dentro. A gente não ensina ninguém a se mover. Eu não tenho esse poder de pegar um aluno e falar, vem cá, pegar na mão dele, você vai fazer esse movimento. Desse jeito. Eu não consigo fazer isso, nenhum professor consegue fazer isso. O que a gente tenta fazer aqui é criar as condições, criar um ambiente favorável para que essa educação floresça. Ele precisa querer, ele precisa fazer. Ele é o ator principal. A gente hoje em dia está com mania de querer terceirizar tudo. A gente quer terceirizar o modo como a gente come, vai atrás, contrata um nutricionista. A gente quer terceirizar o modo como a gente cura uma lesão, vai atrás, contrata um fisioterapeuta. É ótimo, eu tenho o meu nutricionista, eu tenho o meu fisioterapeuta. Recomendo a todo mundo procurar bons profissionais, mas a não terceirizar tudo, a fazer o seu próprio estudo, a ser um agente responsável, autorresponsável. Né? Nós somos, nessa parte de recuperação de lesão, fisioterapia, por exemplo, você adquire ferramentas, pede ajuda, pedir ajuda é muito importante, se mostrar vulnerável, buscar com quem sabe mais, mas o principal agente de cura somos nós mesmos. O nosso corpo, ele é uma máquina de resolver problemas. Essa é uma frase de um dançarino da Suécia chamado Rasmus Holm. Inclusive, em algum outro podcast eu vou ler uma frase dele que está na monografia do doutorado dele. Nós somos uma máquina de resolver problemas. Ou seja, o corpo está se movendo
sempre em direção à cura. Às vezes a gente não cria um ambiente favorável para que essa cura aconteça. Às vezes só de criar um ambiente favorável, seja com a prática física, com a nutrição, com exercícios, com a mudança de mentalidade, com a meditação, com uma fuga, umas férias, uma conversa com um amigo, um desabafo, uma terapia com seu terapeuta, só de criar as condições favoráveis, de abrir o espaço, o corpo vai se mover em direção a essa cura. Nessa altura do episódio, já deve ter dado para entender um pouquinho quem é o Rodrigo Saulo Lima, o que é e de onde veio a Pratique Movimento. Mas para onde vamos? Para onde vamos todos? Eu acho que o Rodrigo e a Pratique se confundem nessa pergunta e eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Para onde vamos? É uma página em branco, eu já disse isso aqui. Mas eu acho que a gente tem algumas direções. Eu acho que a gente vai em uma direção de inspirar, de abrir caminhos, de tornar, no início, o bairro onde a gente está, um bairro conhecido por ter muito movimento, por ter pessoas praticando movimento na rua. Depois fazer isso com Brasília se tornar conhecida por uma cidade do movimento, onde as pessoas se movimentam, estão na rua, estão fora de casa, estão buscando práticas físicas mais diversas. E lógico, Brasil, mundo. Eu acho que escola Pratique Movimento vai acabar evoluindo um dia para uma universidade. E aí é só um jogo de palavras que eu faço aqui, mas o que eu quero dizer com universidade é ter mais braços, ter mais espaços dentro da escola para pessoas que querem se aprofundar em uma ou outra área, ter os próprios alunos criando esses braços e se tornando os agentes responsáveis pelo crescimento desses braços. Então fazer grupo de estudos, imersões, fazer clube do livro, tudo nesse sentido, de abrir novas possibilidades aqui dentro. Fazer encontros fora daqui, apresentações, às vezes até artísticas, não sei. É uma página em branco, mas chuto que a gente vai para esse lado da universidade, de construir em conjunto coisas novas, modulares e mutáveis. Penso também que vamos chegar no momento de começar a levar esse conhecimento um pouco mais para fora daqui. A gente não costuma dar muitos workshops, algumas pessoas questionam isso. Por que vocês não dão tantos workshops? Para mim, a Pratique Movimento é um bebê ainda. Como eu disse no início do episódio, a gente não chegou a lugar nenhum. A gente continua caminhando. Talvez a gente nunca vai chegar, e essa é a beleza do jogo. É um jogo infinito, um jogo que nunca acaba. Um jogo que o melhor não é quem ganha, é quem continua jogando por mais tempo. Esse é o conceito de jogos infinitos do James Cars. Então eu acho que a gente precisa durar muito tempo para que as coisas floresçam. Mas voltando no workshop, somos um bebê. Nesse início eu estava concentrado, eu, os outros professores, a equipe. Quando eu falo eu, galera, é eu, a Pratique Movimento, a entidade Pratique Movimento. A Pratique estava concentrada em crescer de dentro para fora. Então a gente fortalecia o nosso núcleo, a nossa essência, a nossa tribo principal. A gente botava a nossa energia aqui, construir um núcleo forte, uma base forte. Agora sim que a gente está um pouquinho mais bem estabelecido, que é um bebezinho ali de 2, 3 anos já caminhando com as próprias pernas, mas 2, 3 anos é aquela idade, né? É uma idade das mais complicadas. Você olha para um lado, quando você olha para o outro já está na beira do precipício, com a cabeça na boca de um leão, com o dedo na tomada, entrando no fogo, mas já está caminhando com as próprias pernas. Então a Pratique já está caminhando com as próprias pernas. Pode ser que seja um momento da gente começar a espalhar esse conhecimento em formatos de workshop ou de imersões, pessoas virem para cá fazer imersões. Acho que a gente está chegando nesse momento. E vamos finalizando por aqui esse nosso primeiro episódio. Se vocês se conectaram com essas ideias, com essa prática, com essa perspectiva, se inscreve aí no canal do YouTube, se inscreve no podcast. Fiquem ligados no site, na página, para as próximas apresentações que vamos fazer, para os próximos produtos que vamos apresentar.
Provavelmente não será sempre só eu falando, a gente vai ter alguns convidados, professores da Pratique em Movimento, professores de outras escolas. A gente vai bater papo sobre várias outras coisas, sobre pontos específicos da prática. Às vezes a gente vai fechar num tema só, às vezes vai deixar num tema mais aberto. A gente vai abrir para perguntas, a gente está colecionando perguntas dos próprios alunos também. Podemos um dia abrir perguntas para as pessoas de fora também. Enfim, acho que a sementinha foi plantada, espero que esse nosso projeto cresça cada vez mais. E é isso, galera. Conto com vocês aí para ajudar a gente nessa jornada, porque como eu disse lá no início, isso aqui é uma comunidade, ela é construída em conjunto com todos vocês. Valeu!